contacto connosco. Olha, nós olhamos aquilo que são as medidas do estado de emergência. A grande parte do país está em confinamento, um confinamento que dura já há várias semanas e por isso é importante também percebermos quais os efeitos que este isolamento pode ter nas pessoas. E para isso, e para percebermos melhor, é nosso convidado esta manhã o Dr. Pedro Morgado, é psiquiatra, a quem agradeço também juntar-se em direto via Skype ao nosso fórum. Muito bom dia, Sr. Doutor. Olá, bom dia. Olhando para estes efeitos, o Sr. Doutor está a liderar um estudo na Universidade do Minho que quer debruçar-se exatamente sobre os efeitos desta pandemia. Quer-nos explicar-nos primeiro que estudo é esse? Olá, bom dia e muito obrigado pelo convite para estar aqui no Porto Canal. Portanto, aquilo que nós procuramos saber é, ao longo das diferentes semanas em que dura o estado de emergência e o confinamento, de que forma é que evoluem vários indicadores de saúde mental dos portugueses que estão nessa circunstância. Então nós conseguimos reunir um painel de cerca de 2.000 portugueses de todo o país e de todas as idades e estamos a fazer avaliações seriadas, uma vez por semana, em que há o preenchimento de uma série de escalas e de informações que nos permitem depois ter uma indicação de como é que está a saúde mental das pessoas e como é que ela vai evoluindo ao longo do tempo. Nós já fizemos a análise da primeira semana, que é a semana do 23 de março, em que nós começamos a fazer a recolha dos dados e encontramos alguns fatores que estão de acordo com a literatura e também outros que acabaram por ser, de certa forma, surpreendentes. Portanto, uma das coisas que nós verificamos é que, como já seria expectável, as pessoas que deixaram de trabalhar têm piores indicadores de saúde mental, portanto, aqueles que continuam a trabalhar, seja em teletrabalho, seja nos seus postos de trabalho habituais, têm em média melhores indicadores de saúde mental em termos de ansiedade, depressão e resposta ao stress. Verificamos também que as pessoas que praticam mais exercício físico e que o fazem de uma forma regular têm melhores indicadores de saúde mental. Verificamos que aquelas pessoas que dispõem de um jardim em sua casa também acabam por ter melhores indicadores de saúde mental. E um dado também muito curioso diz respeito ao consumo de informação acerca da Covid-19. Portanto, as pessoas que nos disseram que gastam menos de 1 hora a consumir informação também acabam por ter melhores indicadores de saúde mental. Portanto, há aqui mais um preditor de boa saúde, que é a limitação do consumo de informação acerca da Covid, uma vez que também há muita desinformação e nem sempre as fontes são as melhores. Encontramos uma associação com a idade, embora as pessoas mais velhas neste estudo tivessem melhores indicadores de saúde mental. Eu penso que é necessário olhar com cuidado para esse resultado, porque nós recrutamos as pessoas na internet e, portanto, pode haver aqui uma associação entre as pessoas que têm mais idade e que utilizam a internet e os seus indicadores de saúde mental. Mas estas foram as grandes conclusões que nós encontramos nesta primeira semana de confinamento. Agora vamos analisar o que é que aconteceu ao longo das semanas seguintes. E olhando para essa análise, olhando para a literatura, como diz, ou até para a teoria, da sua experiência, o que é que espera encontrar nas outras semanas? Alguns destes indicadores podem agudizar-se ou degradar-se? É expectável que os níveis de ansiedade possam aumentar ao longo das semanas em que decorre este isolamento e este confinamento. É preciso termos em conta que isto é uma situação nova para todos, provavelmente só vamos experienciar, e desejavelmente só vamos experienciar uma vez nas nossas vidas, e que é uma situação que comporta muitos riscos, não só os riscos da própria infecção e da doença, da síndrome do Covid-19, mas também todos os impactos sociais e psicológicos que isto tem nas pessoas que compõem a nossa sociedade. E, portanto, é preciso conjugar todos estes fatores, é preciso pensar que os impactos económicos também têm uma correlação com aquilo que é a saúde mental das pessoas e aquilo que é expectável, como eu dizia, é que o stress ao longo dos dias. É expectável que as pessoas possam vir a experienciar maiores dificuldades de sono também ao longo dos dias e num número mais reduzido de pessoas pode verificar-se a ocorrência de sintomas mais de natureza depressiva, nomeadamente à medida que as preocupações também forem aumentando com aquilo que é a situação de cada um e em situações muito menos frequentes. Poderemos também ter. Sr. Doutora, já vamos voltar à conversa, tenho que o interromper até porque a atualidade exige assim. Nós já voltamos à conversa porque está a falar o Ministro da Ciência na Universidade de Aveiro. Vamos ouvir o que tem a dizer o Ministro. A Ministra do
Perdão, a Ministra do Trabalho aqui a explicar de que forma é que estão a ser feitos então os testes, de que, respondendo diretamente à questão de vida real, que já tivemos a oportunidade de ver neste Mais Info Fórum, e a dizer que é normal que algumas autarquias façam de forma independente estes testes nos lares, que isso tem acontecido, deu como exemplo Porto, Gaia, e que é normal que isso vá acontecendo, deixando também a nota que no caso de Trás-os-Montes, a partir da próxima semana, também o Politécnico de Bragança poderá também ele próprio começar a fazer esses mesmos testes. A Ministra também falou das questões dos apoios ao trabalho, dizendo também que tudo está a ser feito para que quem precisa seja abrangido pelos apoios extraordinários que o Governo está, nesta altura, a dar. Por aqui, nós estávamos a falar dos efeitos desta pandemia, quer a nível da saúde mental, o que é que este confinamento pode trazer às pessoas. Em linha temos então o Dr. Pedro Morgado, a quem agradeço também a espera e esta interrupção. Dr. Pedro Morgado, estava a dizer-me que já viram aquilo que se passou na primeira semana e que é um pouco previsível que quanto mais tempo durar o estado de emergência e o confinamento, haja aspectos da saúde mental dos portugueses que se possam vir a degradar. Exatamente. É importante nós dizermos que é normal todas as pessoas estarem a experienciar sentimentos de medo, estarem a experienciar alguns sintomas de ansiedade e também estarem preocupadas e apreensivas em relação ao futuro. E estas reações são reações muitas das vezes adaptativas e que não significam que as pessoas estejam doentes. Também é verdade que, como estávamos a dizer há pouco, há, de facto, uma relação entre estes períodos de maior stress e em que estamos sujeitos a maior adversidade e o surgimento de algumas doenças psiquiátricas. Estávamos a destacar a ansiedade, que seguramente será o grupo de doenças que mais se vai manifestar ao longo dos próximos tempos, mas também algumas situações depressivas. E eu estava, na altura em que fomos interrompidos, a mencionar duas situações que são mais particulares, mas que também merecem alguma atenção nesta fase. Em primeiro lugar, algumas pessoas poderão experienciar sintomas de stress pós-traumático e também poderemos ter algum aparecimento ou até reaparecimento de sintomas obsessivo-compulsivos, por exemplo, aquelas pessoas que têm mais preocupações com os riscos de contaminação, com a necessidade de limpeza. Portanto, são situações que podem surgir com mais força nesta fase em que vai aumentando o número de dias em que estamos sob esta pandemia e em que estamos sujeitos ao confinamento. É importante dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir que falar sobre estes problemas é sempre a primeira saída para os poder resolver. Apesar de todas as limitações que nós estamos a viver neste momento, os serviços de saúde mental continuam a funcionar e continuam a dar resposta àquelas pessoas que já acompanhavam, e também é possível obter um encaminhamento através dos médicos de família para as pessoas que venham a ter sintomas de novo e que ainda não estavam em acompanhamento. Sr. Doutor, relativamente às instituições, nós já percebemos que há um aumento e que elas estão a ser cada vez mais solicitadas para apoiar não só as pessoas com problemas de saúde mental, mas também muitas pessoas que têm dependências associadas. Temos falado também muito daquilo que é a crise económica que se vai seguir a esta pandemia. Há também aqui um risco de entrarmos numa crise de saúde mental? Sem dúvida que esse risco existe, porque todos os dados apontam no sentido de que o nível e o número de doenças vai aumentar. Falou de um grupo muito específico, que são as pessoas que sofrem de algum tipo de dependência, e esse risco é um risco que também nos preocupa muito, porque normalmente são pessoas vulneráveis, não só do ponto de vista da sua saúde mental, mas também do ponto de vista do seu contexto socioeconómico, e portanto vai ser necessário voltar a montar respostas dirigidas especificamente a estes problemas que seguramente vão surgir. Aquilo que é importante nós fazermos enquanto sociedade é continuarmos a desenvolver os nossos serviços de saúde. Eu gostaria de recordar que existem serviços de saúde mentais locais em todas as regiões do país, estes serviços estão perfeitamente articulados e as respostas de facto estão a ser preparadas. É natural que haja muitas limitações neste momento, mas aquilo que vai acontecer é, à medida que as medidas restritivas forem sendo reduzidas, o funcionamento dos serviços também vai retomar aquela que é a sua normalidade e seguramente que vai encontrar respostas para os problemas que forem surgindo.
é de esperar, respondendo diretamente à sua pergunta, que essa epidemia de facto se verifique e, portanto, nós todos, enquanto sociedade, temos que, em primeiro lugar, promover a saúde e, portanto, continuar a difundir aquelas que são as medidas que ajudam as pessoas a manterem-se saudáveis. Por outro lado, diagnosticar precocemente as situações de doença. Portanto, também é importante que as pessoas reconheçam quais são os sintomas principais de doença, o sentirem-se excessivamente nervosas, o terem alterações do sono, o terem alterações do apetite, o terem um impacto dos sintomas psiquiátricos na sua capacidade de trabalhar e de se relacionar com os outros. E depois, é muito importante que as estruturas hospitalares e de cuidados de saúde primários estejam habilitadas para esta resposta. Como eu já disse, estas estruturas estão agora a funcionar de uma forma limitada, mas a expectativa é que, provavelmente no próximo mês ou nos próximos 2 meses, retomem muita daquela que é a sua atividade regular e normal. Muito bem, Dr. Pedro Morgado, agradeço-lhe a presença neste fórum. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigada pela ajuda que nos deu a perceber também os impactos do confinamento na saúde mental dos portugueses. Ora, esse confinamento advém de um estado de